poder da indústria do tabaco é do Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, que emana o discurso e o lobby em defesa do cigarro no Brasil. Desde 2011, os autores João Pedro Pérez e Morite Neto investigam o tema do tabagismo no Brasil, o maior exportador mundial da folha de tabaco do mundo. Entre as várias reportagens que subsidiaram o livro da editora Elefante está, entre aspas, Sob a Fumaça, a Dependência, publicado em 2015 pela agência pública, numa investigação que recebeu menção honrosa no prêmio da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ANAMATRA, em 2016. O livro aborda de maneira sistematizada a formação da rede estratégica da indústria do tabaco no Brasil. Explicam os repórteres na introdução da obra, que será lançada no Rio de Janeiro no Dia Nacional do Fumo, no dia 29, foi lançada no dia 29 de agosto, e na semana que vem em São Paulo. O cerne desta articulação da indústria tabagista são as milhares de famílias rurais responsáveis pelo plantio do tabaco e suas ligações permeadas por essa mesma indústria junto a políticos, juízes, imprensas e sindicatos. Os autores desvendam como essa articulação é utilizada para frear políticas de saúde pública e controle do tabagismo. Os reis da confusão, se não tiver como sustentar uma tese, crie confusão. No campo tabaco, nos tribunais, a dúvida, semeie com vontade, regue, veja como cresce na cabeça do juiz. Da árvore da incerteza costumam nascer frutos estranhos, exóticos mesmo, que provocam a morte súbita do caule. Para a alegria da indústria do cigarro, no solo do judiciário brasileiro, em se plantando, tudo dá. A generosidade é tamanha que até imbuiu o surgimento de novas sementes. A diferença do que se deu em alguns países, no Brasil, as corporações do setor seguem donas do território. Não sofrem até hoje nenhuma derrota definitiva. Houve surtos, é verdade, algumas safras que ameaçaram não vingar, mas ao final, com muito fertilizante e agrotóxico, foi possível neutralizar o problema. É público e notório que o cigarro é prejudicial à saúde. Ninguém pode afirmar que não sabia que o cigarro é prejudicial. Disse em 2012 o advogado Eduardo Ferrão, contratado pela Souza Cruz. Ele é natural de Santa Maria, região produtora de tabaco, e foi sócio e aluno do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jubim, que integrou o Conselho de Administração da Souza Cruz. Perceberam, meus amigos, como é feita esta engrenagem política? Vamos lembrar, Nelson Jubim era de qual partido mesmo? Do MDB, do velho e do novo, que não é novo e é velho. Perceberam como que as coisas estão engrenadas, como disse aquele senador, com o STF, tudo junto, tudo combinado. Aí está, juiz, membro do Conselho Administrativo da Souza Cruz, foi deputado, foi senador, foi ministro. Está aí
uma das comprovações do golpe, um golpe internacional, um golpe multinacional contra o povo brasileiro. E segue a matéria. A declaração veio após a vitória em um caso emblemático que reúne todo o escopo argumentativo da indústria e todos os matizes que permeiam o judiciário quando se trata de responsabilidade civil dos fabricantes de cigarro. Em 2005, a família de Vitorino Matiasi ingressou com ação na comarca de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, no extremo oeste gaúcho, cobrando da Souza Cruz indenização pela morte do homem, ocorrida 4 anos antes em decorrência de câncer de pulmão. Os parentes alegam que Vitorino, nascido em 1940 e fumante desde a adolescência, foi iludido pelas propagandas e não conseguia deixar de fumar. O que ocorreu efetivamente apenas às vésperas da morte, quando já não tinha força para aspirar. É basicamente em cima desses dois aspectos que atua a indústria, qualquer que seja o caso, sem entrar nos pormenores jurídicos, o que já é feito com mais competência em várias obras especializadas. Argumenta-se que fuma quem quer, o chamado livre-arbítrio, e que não há como provar a correlação entre doença e morte, o chamado nexo causal. É mentira isso, né? É só a justiça brasileira que tem isso como verdade. É provável, pode ser provado cientificamente o nexo causal. É em torno disso que o caso Matiasi acaba jogado de lado para o outro. Na primeira instância, o juiz deu razão a Souza Cruz, afirmando que não se pode responsabilizar terceiros por uma atitude própria e que não se tem como provar que os cigarros fumados ao longo da vida foram de um fabricante específico. O debate começou a ficar mais interessante em 2007, na segunda instância, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Até hoje, um espaço privilegiado de teses pró e contra a responsabilidade civil da indústria. Antes de entrar nos pormenores, é preciso entender o contexto. Um ano antes da discussão sobre o caso Matiasi, em 2006, a juíza federal norte-americana Gladys Kessler, da Vara de Colômbia, proferiu uma sentença histórica na qual acusou a indústria de atuar de forma coordenada para enganar o governo, a comunidade médica e a sociedade como um todo. A decisão é fruto de uma ação movida pelos governos dos Estados Unidos contra 11 corporações do setor para reaver os gastos provocados pelo tabagismo ao sistema de saúde. Ao analisar milhares de páginas de documentos, outrora secretos, ficou claro que a indústria manipulou informações e ocultou dados importantíssimos. Desde a década de 1950, já havia evidências de que o tabaco estava associado ao câncer, ou seja, com pelo menos 10 anos de vantagem sobre os estados e a população, que só em 1964 tomaram contato com as primeiras evidências científicas públicas a esse respeito. Também desde esta época, as pesquisas internas demonstraram
a dependência provocada pela nicotina e levaram à constatação de que reduzir o teor da substância acarretaria na perda de clientes. As empresas discutiam nos anos de 1960 como fariam para manter as vendas diante da propagação de informações negativas. Na década seguinte, frente a esse cenário, foram criados os cigarros light, apresentados como mais saudáveis, mas os documentos mostram que as corporações sabiam que os fumantes compensavam a redução do teor de nicotina com mais cigarros, e que a Philip Morris conduziu estudos de marketing para entender como poderia usar esses produtos para trazer de volta antigos fregueses, animados com o produto apresentado como inócuo. Diante da visão de que o fumante passivo era o risco maior, no embate público, criou-se um instituto de pesquisas no qual foram investidos 60 milhões de dólares para criar estudos que deslegitimassem evidências. Quando obrigadas a encerrar as atividades dessa organização, as corporações simplesmente polvilharam recursos para bancar outros pareceres do mesmo tipo. Os documentos revelados expõem ainda um esforço grande para atrair jovens, caminho para garantir a manutenção dos níveis de lucro de uma atividade econômica que mata os próprios fregueses. A ideia central consistia e ainda consiste em associar o cigarro a prazeres ilícitos e a entrada na vida adulta, com uma imagem de vigor, rebeldia, aventura e amor à vida. Não custa recordar o cowboy da Marlboro. Voltando ao caso Matiasi, o relator da 5ª Câmara Civil, desembargador Paulo Sérgio Escarparo, decidiu que a empresa, ao omitir os malefícios provocados pelo cigarro, induziu os consumidores a adotar uma atitude nociva contra si próprios. Ele recordou que o setor investiu milhões em publicidades para forjar a imagem de que o produto levava a sucesso e a bem-estar. Além disto, Escarparo afirma que cabia a Souza Cruz provar que o cigarro não foi a causa da morte de Victorino, e não o contrário, e disse que ainda que a atividade da empresa seja lícita, isso não há dispensa de agir de boa fé e de assumir os danos causados. O desembargador Pedro Luiz Rodrigues Bosley afirmou que, abre aspas, há muito tempo, fecha aspas, são conhecidos os riscos dos cigarros e que basta força de vontade para parar de fumar. Se você espera por argumentos científicos, é melhor procurar em outro lugar. O judiciário brasileiro não é exatamente um exemplo de rigor e precisão. É comum que juízes, desembargadores e ministros digam que todo mundo conhece alguém que deixou de fumar e, portanto, só não para quem não quer. Ainda que reconhecidos estudos mostrem que a imensa maioria dos fumantes são, na verdade, pacientes, que raramente conseguem superar a dependência. A posição de Bosley acabou vencida por 2 votos a 1, e a família ganhou direito a uma indenização total de R$515 mil. O caso Matiasi seria interessante se parasse por aí, mas restam 2 etapas. Ainda em 2007, o 3º Grupo Civil do Tribunal de Justiça
avaliou os recursos apresentados pela empresa. O relator, o Birajara Mac de Oliveira, basicamente manteve os argumentos do voto vencedor na quinta Câmara, dizendo que era má-fé colocar a culpa no fumante e que as próprias informações da indústria comprovam as mortes associadas ao cigarro. Porém, houve divergência. Ao se falar sobre a decisão favorável à indústria do cigarro, muitos de nós somos levados a pensar em corrupção. É o famoso "esse juiz está comprado", e não é um pensamento condenável, vivendo no mundo em que vivemos. Mas falando de maneira geral, não há elementos para dizer que seja essa a postura recorrente. Nesta linha de raciocínio, a juíza Maria de Ávila e Silva Sampaio, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, considera preocupante que as coincidentes e conclusivas pesquisas científicas sejam descartadas em benefício do senso comum. Torna-se mais preocupante ainda quando se sabe do poderio econômico das empresas. E lamento. Ocorre que, historicamente, a indústria do cigarro tratou de desmentir o fato de que nicotina causasse dependência química, bem como de esconder os resultados das pesquisas acerca dos devastadores efeitos do uso contínuo da substância. Um estudo analisou todas as 96 ações com acórdão publicado em 2007 e abril de 2010 por danos morais materiais. Em apenas 9 casos, as decisões foram total ou parcialmente favorável às vítimas. No geral, a produção de provas pouco importou aos juízes e desembargadores. Vamos tentar nos colocar por um segundo na posição de um juiz brasileiro. O mais provável é que sejam homens de 60,1% e brancos. Ou melhor, mais provável é que sejam um homem, né? 64,1% são homens, juízes, e 82% são brancos. E são nascidos em família de classe média para cima e conservador, bem conservador. Né? E é hereditário, tem que incluir isto, né? É hereditário a ocupação da maioria das cadeiras no judiciário brasileiro. Ou seja, são famílias de classe média alta e classe rica que ocupam as principais cadeiras no judiciário brasileiro. E são muito conservadores, é uma pessoa que valoriza a iniciativa individual, a propriedade privada e a liberdade irrestrita às pessoas. E não estão preocupados com a doença e muito menos com as pessoas. Isto é uma triste realidade no Brasil. E prova também que esta justiça, por ser composta desta maneira, é política. E isto vem, mais uma vez, a comprovar a perseguição política existente contra o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a indústria ganha, mata e é inocentada pela atual composição do judiciário brasileiro. E desrespeita a lei internacional, desrespeita pareceres científicos e estudos científicos que provam o contrário da decisão da maioria desses magistrados. Nós estamos em um golpe midiático e jurídico no Brasil. Quanto tempo vai durar isto? Não sei. Só sei que o povo brasileiro tem que se acordar com muita pressa. A gente vai e volta. Debates de opiniões. É aqui no www.radiojornal.com.br.
radiosantaisabel.com.br.